Sabe aquele livro que todo mundo fala bem, mas quando você começa a ler, tem alguma coisa que simplesmente não encaixa? Hoje eu vou falar sobre um livro que foi assim pra mim. O nome do livro é Imperium, As Crônicas de Júpiter, escrito pela Patrícia Criado, que é uma autora nacional. Esse é um livro que muita gente fala bem, e eu vou explicar por que a minha experiência não foi tão boa assim. Oi, o meu nome é Rafaela e seja muito bem-vindo à Biblioteca dos Sonhos. Se você não é inscrito, então corre e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e vamos lá! Eu comecei esse livro com as expectativas bastante altas porque eu tinha recebido muitas recomendações, muitas pessoas que eu conheço e que eu gosto, que eu respeito muito o gosto, me falaram super bem desse livro. Então eu pensei, impossível não ser bom, né? O livro tem uma premissa excelente, os personagens muito bem construídos e somente a sinopse já me atraiu porque parecia excelente. O problema é que logo no início, uma coisinha começou a me incomodar. Infelizmente, Imperium peca muito na revisão. Tem vários erros de gramática, ortografia e coesão que fazem com que mesmo o entendimento do que está sendo passado na leitura não seja tão bom quanto deveria. Tem erros de gramática e ortografia que se repetem por várias vezes até o fim da obra, o que faz com que o livro se torne muito menos fluido do que deveria. E além disso, ainda tem alguns problemas com coesão, que faz com que eu tenha que reler o mesmo parágrafo pelo menos umas 5 vezes para tentar entender o que a autora quis dizer com aquilo ali. E para mim isso é um problema seríssimo, porque afeta não apenas a forma como a história é contada, como também afeta o meu entendimento sobre ela, o que pode gerar entendimentos diferentes para diferentes leitores, quando na verdade o que ela quis dizer devia ser claro. Outro ponto que me fez demorar muito para ler Imperium foi o ritmo de leitura. Eu não tinha percebido o quanto o ritmo de Imperium é ruim até que eu comecei a ler Caraval, e o ritmo de Caraval é incrível. Eu juro pra vocês, é um deleite ler aquilo, porque as coisas passam em um ritmo linear, de forma que você nem sente que você tá lendo, você só vive a história. E Imperium não tem isso, e eu senti que foi uma coisa que faltou muito. O livro tem várias descrições desnecessárias, diálogos que podiam ser mais dinâmicos e, claro, cenas que se estendem sem necessidade. Você já leu um livro que parece que nunca sai do lugar? Então, foi exatamente essa a sensação. Mas calma lá, nem tudo é ruim, né, gente? Dá pra ver pela leitura de Imperium que é ricamente detalhado. O universo foi construído de uma forma em que tudo tem uma explicação. Nada é colocado ali ao acaso. Então, um A que a personagem principal fala hoje talvez seja explicado daqui a 300 páginas. O que faz do livro uma obra incrível, porque tem uma quantidade massiva de detalhes que te faz realmente entender aquele universo, entender aquele mundo em que a personagem está inserida. Além disso, os personagens são cativantes e têm uma história interessante. Nem todos os personagens foram explorados, o que dá abertura para que eles sejam explorados nos próximos livros que ainda não foram lançados, mas os personagens que têm sua história explorada criam uma simpatia muito grande, porque você consegue se colocar no lugar do personagem. A história deles foi muito bem escrita, e então eu tenho que parabenizar a Patrícia por conta disso, porque ela fez com que eu realmente criasse um certo apego emocional pelos personagens dela, e isso é um ponto importante. Então, no fim, Imperium é um livro com muito potencial e que, de certa forma, foi bem explorado, porém não entrega tudo aquilo que promete. Ele não foi aquilo que eu esperava que ele fosse, mas não faz com que seja um livro ruim. Se vale a pena? Com toda certeza, principalmente se você não ligar para erros de português. É incrível, incrível. Para você que não se importa nadinha com isso, você vai amar. Agora, é importante lembrar
que Interium tá sendo revisado por uma editora nesse momento. Então, da próxima vez, quando ele for relançado, possivelmente todos os problemas que eu citei aqui vão estar resolvidos. Eu espero. E talvez eu possa voltar com um review melhor. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já leram Interium? Vocês gostaram? O que vocês acharam do livro? Vocês concordam ou discordam do que eu falei aqui? Deixa eu saber nos comentários. Então, até mais!